Você já parou para pensar em como o consumo pode interferir na vida humana? O consumo é um dos elementos que caracteriza a sociedade moderna. O desenvolvimento da sociedade de consumo cresceu de forma exponencial no último século. Os avanços tecnológicos que surgiram no século XX, como por exemplo o desenvolvimento da informática, das telecomunicações, da produção, das indústrias, trouxeram profundas mudanças nas relações sociais. Os padrões de consumo, impostos pela modernidade e pelo sistema capitalista, priorizam o descarte e o lucro como formas indicativas de desenvolvimento. Um dos elementos abordados atualmente, como alternativa para a relação homem e natureza, é o consumo consciente e responsável como possível meio para o desenvolvimento sustentável do planeta. Pois, ao que parece, sem a participação de toda a sociedade, não será possível reverter a situação atual que se apresenta. Hoje em dia, é praticamente impossível viver sem tecnologias, pois elas já fazem parte do nosso dia a dia. Você já parou para pensar para onde vai todo o lixo tecnológico e suas derivações? Você sabe qual o impacto desse tipo de material no meio ambiente? Pensando em formas simples e significativas de contribuir para um mundo mais sustentável, decidimos falar um pouco sobre o descarte de pilhas e baterias. Elas estão presentes em brinquedos, aparelhos eletroeletrônicos e garantem a diversão de adultos e crianças. Mas quando acaba a carga, vem a dúvida: o que fazer com as pilhas e baterias usadas? Essa pergunta já passou pela cabeça de muita gente. O que é pior, poucos sabem a resposta. Compostas em sua maioria por metais pesados como zinco, chumbo, manganês e mercúrio, as pilhas não devem ser jogadas no lixo comum, já que seus elementos são tóxicos, contaminam o solo, o lençol freático e, ao final de contas, o próprio homem. Os danos à saúde podem aparecer na forma de problemas cardíacos e pulmonares, distúrbios digestivos, osteoporose e disfunção renal. Uma pilha pequena é capaz de contaminar cerca de 20 mil litros de água. E como o tempo de decomposição dos metais pesados é incalculável, mesmo que a água seja filtrada ou fervida, esses metais continuarão presentes e contaminarão plantas, animais e o próprio ser humano. Somado ao fato de que as pilhas demoram até 500 anos para serem absorvidas pelo meio ambiente, e que no Brasil, por ano, são descartadas 170 milhões de pilhas, o problema passa a ser grave. O que fazer com tanta pilha após os seus períodos de uso? O prejuízo não é momentâneo, ele se agrava por muitos anos, pois os metais são pesados, são bioacumulativos, ou seja, não são degradados pela natureza. Para a prevenção dos problemas futuros, não descarte pilhas usadas junto com o restante do lixo. Separe as pilhas em recipientes fechados. Procure o depósito apropriado para esse tipo de lixo ou envie ao fabricante. Em Minas Gerais, supermercados, agências bancárias, agências do correio, entre outros, possuem postos de coleta de pilhas e baterias usadas. Então não deixe de fazer sua parte, pois para mudar o mundo, alguém precisa dar o primeiro passo. Descarte suas baterias e pilhas usadas nos postos de coleta e recarregue as energias do planeta.